Estamos começando mais um programa, Saúde é Tudo, aqui pela sua TV Uninão. E, na sequência, nós estamos falando sobre problemas da próstata, câncer de próstata. E como se fala muito de próstata e sempre as notícias não são tão boas, no nosso programa nós estamos trazendo uma série de notícias boas sobre a cirurgia da próstata, sobre o câncer de próstata. Hoje nós temos como convidado o Dr. César Brito, que é médico, cirurgião urológico, e também faz parte da equipe de transplante renal, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, responsável também pela equipe, né, da UFRN, da cirurgia robótica, da cirurgia de também, que faz parte de... Na cirurgia robótica vocês estão se preparando ainda para fazer, né? A gente não tem o robô ainda aqui, a gente tem, na realidade, a cirurgia minimamente invasiva, que é a laparoscópica. Laparoscópica. Então, a gente tem muita coisa, né, para falar sobre essa cirurgia laparoscópica, porque a gente, às vezes, só sabia falar da cirurgia mais invasiva, que é a cirurgia de abrir o abdômen e até lá dentro, que ainda é uma condição cirúrgica que se faz, na verdade. Mas se a cirurgia for feita do jeito certo, as chances de incontinência são de 3 a 5%. Já a impotência vai depender da idade do paciente e da experiência do cirurgião. Hipertensos, fumantes ou diabéticos, eles podem também ter mais chances de disfunção erétil após a retirada da próstata. Depois da cirurgia, pode acontecer também do nervo responsável pela ereção ficar por um tempo adormecido. Mas na maioria dos casos, ele logo volta a se recuperar. Porém, se os nervos forem totalmente afetados, o homem pode ficar impotente e precisar de medicamentos. Esse é um dos usos indicados para o uso de remédios para a disfunção erétil. Mas muitos ainda costumam utilizá-los sem necessidade. A prática mostrou depoimentos de jovens que confessaram ter se medicado apenas para experimentar a sensação, segundo o presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Esse uso desses medicamentos pode causar dependência psicológica ao ponto do paciente não conseguir mais ter relação sexual sem ele. Então, e o acordo com o especialista, o medicamento é um vasodilatador e, assim como todos os outros, tem efeitos adversos, como vermelhidão no rosto, dor de cabeça, congestão nasal. Então, é interessante a gente se lembrar que o uso hoje indevido ou muito exteriorizado desse medicamento, às vezes causam problemas posteriores. Ele tem a indicação médica, então vendido com prescrição e receita médica, mas na prática não é bem assim. E o acesso pode até ser simples, porém o uso indiscriminado traz riscos. E não é recomendado, como alertaram os urologistas, além disso, não é recomendado combinar remédios para disfunção erétil com outros remédios vasodilatadores, que pode causar queda da pressão, levando a desmaio e até parada cardíaca. Então, medicamentos fitoterápicos para disfunção erétil também não têm comprovação científica de que eles funcionem. E para muitos pode até ter um efeito contrário. Ciente pode ter desejo sexual, mas por um problema de disfunção erétil, não conseguir ter ereção. Isso porque a libido vem da cabeça e está relacionada aos hormônios, não à próstata. Porque sempre o que a gente fala normalmente é que um paciente fez uma cirurgia de próstata e ficou com incontinência urinária ou ficou com impotência. Então nós estamos aqui com o Dr. César Brito, que já há bastante tempo está trabalhando e cada vez mais aumentando a sua condição cirúrgica nesse setor, nos trouxe aqui uma série de observações que são importantes para todos nós. Então, doutor César, gostaria que você tirasse alguns tabus, né? A cirurgia a céu aberto, como se fala, realmente é uma cirurgia bastante demorada e que antigamente só era feita desse jeito. Então, está agora tendo a cirurgia laparoscópica, que o paciente fica praticamente sem nenhuma cicatriz. Queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência dessa cirurgia
E o que está se pensando em relação ao trabalho que você está fazendo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com os residentes, para uma futura ainda cirurgia robótica que está encantando o mundo inteiro? Olá a todos os espectadores, muito obrigado ao convite do professor Marcos Fulco. É uma satisfação aqui estar novamente falando sobre cirurgia prostática, cirurgia minimamente invasiva. Realmente, a cirurgia começou historicamente com as cirurgias abertas convencionais. Com o estudo do Dr. Patrick Walsh, ele analisou a questão dos nervos que são responsáveis pela ereção, principalmente, que eles passam muito próximo à próstata e de forma que quando você faz uma cirurgia sem ter atenção à preservação desses nervos, aí realmente a chance de não recuperar a função sexual, ela aumenta bastante. Aí, com o estudo da microanatomia, através de estudos microscópicos, foi visto que a maioria desses nervos passa posterior e lateral à próstata. Então, quando se tem o cuidado de, durante a cirurgia, haver preservação desses nervos, a taxa de recuperação, ela aumenta. Bem como o senhor também falou, que depende também do paciente. Para isso, é preciso que o paciente tenha uma função sexual boa e que o tumor permita realizar uma cirurgia. Não pode ser tumores muito volumosos, porque se o tumor for muito volumoso, obviamente a gente vai priorizar a cura desse doente e aí a preservação neurológica fica em segundo plano. Mas se o paciente tem um tumor inicial, daí que o diagnóstico precoce pode favorecer isso. E você consegue fazer uma cirurgia preservando esses nervos, aí sim a taxa de recuperação é bem mais elevada do que se observa. Em geral, se fala que quando você tem estudos com múltiplos cirurgiões, pacientes de várias faixas etárias e com a função sexual também em vários níveis antes da cirurgia, se fala que a gente consegue uma recuperação em torno de 50%. 50% recupera e a outra metade não. Mas se o paciente tem uma função sexual ruim, é esperado que ele realmente não recupere, mesmo se preservar os nervos. Em relação à técnica cirúrgica utilizada, a gente tem a aberta, como foi frisado anteriormente, mas a gente tem a laparoscópica e, mais recentemente, a cirurgia robótica. E toda a técnica se volta para a preservação desses nervos. E o que é que o consenso de Pasadena, que avaliou as várias técnicas relacionadas com a ressecção da próstata, avaliou que ela viu que a técnica em si, ela não tem muita diferença em resultado, mas sim a experiência do cirurgião. Mas tem estudos também mostrando que quando o mesmo cirurgião, com muita experiência, faz vários tipos de cirurgia, a tendência dos estudos prospectivos e randomizados é mostrando que realmente a cirurgia robótica tem uma melhor recuperação da ereção. Então, a cirurgia laparoscópica é uma cirurgia que depende muito do investimento pessoal do cirurgião. Tecnicamente, ela é um pouco mais difícil de ser adquirida pelo cirurgião. No entanto, depois que o cirurgião passa pela curva de aprendizado, os resultados são tão bons quanto a outra e tem a vantagem de ser minimamente invasiva, ou seja, menos incisões, a menor perda sanguínea, uma recuperação e um tempo de internação menor, mas do ponto de vista de ereção, os resultados ainda são muito semelhantes. Aí entra aqui alguns detalhes relacionados com a questão neurológica. Às vezes o nervo não foi removido junto com a próstata, mas ele pode ter sido tracionado, ele pode ter sido esmagado pelo manuseio com pinças, e isso causa essa questão da dormência, que tecnicamente a gente chama isso de neuropraxia, por isso que alguns pacientes terminam recuperando com um prazo de tempo, que se falava antigamente que seria 2 anos após a cirurgia. Até 2 anos os pacientes recuperam. E o que é que os estudos mais recentes vêm mostrando? Que o paciente que recupera até o 2º ano, ele ainda pode continuar melhorando a ereção até o 4º, 5º ano. Já aquele que não recuperou até o 2º ano, esse provavelmente não irá recuperar mais. Então, o prazo de 2 anos ainda após a cirurgia é o prazo que a gente adota como sendo tempo suficiente para que esse nervo que estava adormecido possa recuperar. Então, essa rede neurológica, né, de sinais nervosos que levam à ereção para o paciente, você disse que eles se localizavam mais na parte lateral e posterior, mais próximo ao reto.
Isso chama atenção assim daqueles exames, né, que são feitos para fazer biópsia. Eles podem, às vezes, sem nenhuma intenção, lesar até alguma rede nervosa daquela. A relação em torno de biópsia e disfunção sexual, ela já foi avaliada e como são mínimos, digamos assim, punções na próstata, acredita-se que a lesão neurológica realmente seja mínima, mas 10% dos pacientes que fazem biópsia terminam reclamando de perda da rigidez da ereção, mas acredita-se que isso poderia estar mais relacionado com ansiedade, com o fato de ter um diagnóstico desfavorável e de forma que alguns pacientes, pouquíssimos pacientes, aliás, têm a disfunção erétil devido à biópsia em si. Então, você poderia nos dizer assim, hoje em dia, quais seriam as indicações para a cirurgia a céu aberto e as laparoscópicas? É basicamente a experiência do cirurgião e a disponibilidade dos equipamentos que ele tem. Então, se o cirurgião, ele é um cirurgião que faz a cirurgia aberta muito bem e tem bons resultados, muitas vezes fica difícil dele migrar para a laparoscópica, porque quando ele migra para a laparoscópica, ele não transfere a experiência dele na cirurgia aberta para a cirurgia laparoscópica. Então, ele teria que abrir mão dessa experiência que ele adquiriu na cirurgia aberta para voltar e começar, não do zero, mas começar, digamos assim, de um início. E tem uma curva de aprendizado, o número de cirurgias que você precisa realizar para se tornar proficiente nessa cirurgia é discutível, porque as curvas de aprendizado também dependem do que você estabelece como meta. Vai ser o tempo que você vai levar para fazer a cirurgia, vai ser margem, vai ser recidiva de PSA. Então, quando você estabelece o que seria a curva de aprendizado, aí você tem um número grande. Se fala aí que você teria que fazer pelo menos umas 250 cirurgias para estar proficiente, enquanto na aberta esse número seria bem menor. E com isso faz com que alguns cirurgiões que já fazem uma técnica muito bem terminem não migrando. Já o cirurgião que faz a cirurgia minimamente invasiva, a laparoscópica, ele termina muitas vezes, quando o robô está disponível, migrando, porque você tem algumas semelhanças e a anatomia já é muito semelhante, o uso de óticas para amplificar a imagem também. E, na realidade, você está progredindo, porque a cirurgia robótica tem pinças que possibilitam um melhor manejo, tem articulações que se assemelham ao punho e com isso, na realidade, você vai fazer uma cirurgia laparoscópica, chama-se robótica, mas hoje a tendência é chamar cirurgia laparoscópica assistida por robô, porque aí você tem algumas vantagens, principalmente em relação à visão 3D que o robô oferece e as pinças que articulam e fazem o movimento do seu punho, além dos movimentos serem intuitivos. Quando você faz um movimento com as mãos, o robô replica esse movimento dentro do paciente com as pinças. Eu já lhe conheço há bastante tempo e vi como você começou assim com amor, fazendo essas técnicas, começando com cirurgias até mais simples, né? Como alguns pacientes meus você fez, com problemas urológicos, os mais variados, e que dali você então prosseguiu e hoje você é um entusiasta, né? Eu queria saber assim como foi a motivação que você teve, se você tem algum caso assim que lhe fez despertar mais para isso. Na realidade, a gente trabalha com ensina e treina os residentes, então isso surgiu como uma demanda de se fazer cirurgias mais complexas por vídeo, porque no serviço já se fazia as cirurgias mais habituais, as cirurgias que não precisam reconstrução, porque aí exige ponto, sutura, isso complica mais. Mas as cirurgias de ressecção, por exemplo, as remoções do rim por um tumor, são cirurgias que já se faziam e são cirurgias que demandam menos do cirurgião. Mas assim, como a gente trabalha com o ensino e tinha demanda dos residentes para aprimorar e incorporar essas novas técnicas no aprendizado, isso nos motivou bastante. Além de buscar sempre oferecer melhoras para o doente. Então, como a gente falou anteriormente, a cirurgia tem os resultados semelhantes, mas tem suas vantagens.
a taxa de transfusão é 10 vezes menor, a taxa de perda sanguínea 10 vezes menor. Se isso vai repercutir na cura do doente, não temos ainda estudos. Mas, por exemplo, no câncer de intestino grosso, se você faz cirurgia laparoscópica, isso já tem repercutido na cura. Acredita-se que seja porque o menor trauma tecidual gera uma menor repercussão na imunologia e isso faria com que o sistema imunológico combatesse, digamos assim, alguma célula que porventura já não estivesse na próstata, estivesse circulando. Então, no intestino grosso, a cirurgia laparoscópica já se mostrou mais eficaz do ponto de vista de cura. Para os outros cânceres, não. Mas, se para um câncer já tem evidência, a gente acredita que isso possa trazer melhorias para outros e o intuito é sempre oferecer o que for melhor para os nossos doentes. É interessante que rim, próstata, são tudo órgãos profundos, né, dentro do abdômen, difícil de acesso, e a cirurgia laparoscópica venceu tudo isso, né? Eu acredito que, inclusive, professor, esse foi talvez um dos maiores desafios. Porque quando a cirurgia intraabdominal, quando você faz as punções, entra com a ótica, geralmente os órgãos já estão sendo possível ser visibilizados. Já a cirurgia urológica não, a gente tem que realmente dissecar bastante tecido, tirar o intestino grosso anterior ao rim para ter acesso aos vasos, a gente tem que soltar a bexiga para ter acesso à próstata, então são áreas cruentas que isso dificulta realmente você se familiarizar com os marcos anatômicos para se fazer esse tipo de cirurgia. Por isso que talvez a urologia tenha demorado um pouco mais a laparoscopia ganhar essa disseminação que tem hoje. Eu acho interessante que eu ainda estou também fazendo parte do ensino, e eu noto que hoje se estuda menos a anatomia do que primeiro. Isso não atrapalha um pouco ao residente, já quando chega na época de fazer a cirurgia laparoscópica? O tipo de anatomia que ele vai ver é diferente da anatomia que a gente estudava anteriormente. O que seria uma dificuldade termina sendo uma vantagem, porque como as cirurgias laparoscópicas elas podem ser filmadas, gravadas, então isso possibilita você reanalisar a sua cirurgia e assisti-la várias vezes, possibilitando você ter um maior conhecimento anatômico. Agora, realmente, os parâmetros são diferentes. Até porque quando muda o decúbito, muda o posicionamento do paciente, você tem relações com outros órgãos que variam e isso termina repercutindo. Mas, realmente, por isso que também a gente viu, o cirurgião que faz cirurgia aberta, ele tem algumas mudanças na visão que ele terá do tecido quando vai para a laparoscopia. Mas essa é uma das vantagens da laparoscópica. Você pega o seu vídeo, assiste o vídeo de outros cirurgiões, inclusive de países longínquos, e isso possibilita você ir refinando sua técnica até o ponto de chegar ao estado da arte, digamos assim. Essa cirurgia renal também, que cabe, o maior problema é quando você precisa fazer transplante, né? Porque não é tão fácil a gente encontrar o rim para fazer o transplante, né? Diferente da próstata, que sempre ela é retirada. Não se faz transplante de próstata. Sim. Então a renal ainda, às vezes, se fazem só a retirada, né? E tem, às vezes, a retirada e o transplante, né? Do paciente que tem problemas renais crônicos. Sim, e na questão é tudo o que a gente falou anteriormente. Depende muito do seu treinamento e de você passar o que chama de curva de aprendizado. Uma vez que você está com proficiência naquele procedimento, tem melhorado. No transplante ocorreu uma coisa interessante, porque as incisões para cirurgia aberta para remoção do rim e fazer o transplante, ela termina agredindo muito o músculo. Então, alguns pacientes, não muitos, mas alguns vão ficar com dor crônica, fica com flacidez na parede abdominal. E quando se começou a fazer cirurgia para remoção do rim para transplante nos doadores, o que foi visto? Aumentou o número de pacientes que estavam disponíveis para doar por causa da cirurgia minimamente invasiva. Então, sempre aquelas coisas. Onde você tem um problema, às vezes tem uma solução e às vezes as soluções geram benefícios e talvez esse tenha sido, talvez não, esse foi um benefício que a laparoscopia também trouxe para a doação de rim, que aumentou o número de doadores para transplante intervivos. Nesse tanto eu falei aqui a você, o que era melhor?
a cirurgia laparoscópica ou a cirurgia a céu aberto. Mas assim, tem algumas coisas que talvez não tenha indicação na cirurgia prostática de se fazer. Por exemplo, um tumor muito grande ou não. O tamanho da próstata realmente traz dificuldade, mas traz dificuldade para as duas técnicas. Que a pelve, principalmente a pelve masculina, ela é uma pelve muito limitada de espaço para se trabalhar, mas a dificuldade vai ser muito semelhante. Vai depender, mais uma vez, da experiência do cirurgião. Porque a gente sabe assim, que quando a gente está falando em próstata, se resume em câncer de próstata, prostatite e hiperplasia prostática. A hiperplasia prostática, muitas vezes, não é um câncer, mas ela está tão grande, como você falou agora, que apresenta uma certa dificuldade, inclusive, talvez até de diagnóstico, porque ela mexe com o PSA também, sim, né? Sim. Então, nesses casos, como é que você, assim, não digo se vira, mas como é que você pensa nesse setor? Um paciente tem tudo para ter um câncer de próstata, mas você tem dúvida. O PSA dele está lá em cima, a prostatite, ela não diz a história dela completa como é. Às vezes o paciente tem dificuldade de micção já pela compressão da próstata, que a uretra passa por dentro, né? Então, nesses casos, seria o caso de você chegar lá e ver, ou já existe algum exame, porque o exame que se faz naturalmente, que é o exame de ultrassom da próstata, ele não dá muita informação. Hoje nós temos já a ressonância magnética, né, que ajuda mais. Magnética. Quais são as coisas assim que você utiliza? Então, como o senhor falou, esses 3 diagnósticos são sempre possíveis em pacientes com problemas prostáticos. A prostatite crônica, ela vai ser responsável mais ou menos por 5% dos atendimentos médicos. A hiperplasia prostática benigna, ela é praticamente a regra. Aos 70 anos, 9 de cada 10 pacientes terá algum grau de hiperplasia prostática. O crescimento da próstata por si só muitas vezes não repercute, porque os sintomas que são gerados para urinar não tem uma relação direta entre o sintoma e o tamanho da próstata. Então, de forma que o paciente, quando tem uma próstata grande, mas está assintomático, ele não necessita necessariamente ser tratado, já que é uma doença benigna que não está dando sintoma. Só que, sempre que a gente está diante de um paciente com suspeita de prostatite ou hiperplasia prostática benigna, que são doenças benignas, a gente tem obrigatoriamente que excluir o câncer de próstata. E aí, a gente tem o PSA, que é a ferramenta mais utilizada, é uma ferramenta excelente, só que ela peca também, porque ela se eleva em situações como essas 2 patologias benignas, que não são câncer, e termina gerando, e o toque também, se faz o PSA e o toque, uma vez o PSA estando dentro da faixa da normalidade, que seria abaixo de 2,5 para quem tem menos de 60 anos e abaixo de 4 para quem tem mais de 60 anos, o PSA estando normal e o toque não tendo alteração, clinicamente a gente está autorizado a dizer que esse paciente não tem câncer. Não tem câncer, diga-se que não tem câncer clinicamente importante. Porque quando se faz biópsia, a biópsia independente desses 2 parâmetros, a gente pode chegar ao diagnóstico de câncer de próstata, só que é o que a gente considera de câncer de próstata indolente. São cânceres pouco agressivos que muito provavelmente não vai interferir com a expectativa de vida do paciente. E nessa situação, tratar um câncer que muito provavelmente não causará nenhuma repercussão negativa na vida do paciente, talvez seja pior do que a doença. Então, a gente considera essa situação. PSA normal e toque sem alteração, a gente considera que descartou o câncer de próstata, mas descartou cânceres importantes, agressivos, porque você pode ter câncer, o que a gente chama incidental. Historicamente, e mesmo com o uso do PSA e com as biópsias, quando se faz tratamento para hiperplasia prostática benigna, do ponto de vista cirúrgico, quando se remove a parte central da próstata, que é o tratamento para hiperplasia, não tira a próstata toda, tira só a parte que está comprimindo a uretra, a incidência de câncer incidental está em torno aí de 10%. Mesmo após 2 biópsias negativas, essa incidência não mudou muito. Mesmo com a chegada do PSA nos anos 90, isso desde antes que não se fazia PSA disseminado e não tinha tanta biópsia assim, a incidência era 10% e permanece. Então, esses são os tumores considerados incidentais
que são diagnosticados em pacientes que faz tratamento para hiperplasia prostática benigna e na hora que o patologista vai analisar aquele adenoma, assim chamamos, ele detecta câncer de próstata. É engraçado que a gente em medicina sempre sonha com a prevenção. No dia que se descobrir realmente uma possibilidade de mexer na próstata sem mexer na disfunção erétil e também na micção, o ideal seria o cara aos 50 anos tirar essa próstata, porque se ele passar muito tempo com ela, ele vai ter um câncer de qualquer maneira no futuro. Seria o ideal se puder. Bom, no dia que se conseguir preservar o nervo da ereção e também segurar a não ficar o sujeito perdendo urina sem não poder controlar a micção, seria uma boa se tirar essa próstata, que praticamente o sujeito não sente nenhuma falta dela. A questão a gente teria que analisar seria custo, que a gente teria que tratar todo mundo. Alguns terminam não desenvolvendo câncer clinicamente agressivo, e aí seria uma questão de pesar realmente o custo-benefício agora, né? Porque já que o risco estava diminuído, o risco das complicações seriam diminuído, mas assim a gente tem um custo social, alguém vai pagar essa conta, se for, por exemplo, no nosso caso, no Brasil, que tem um SUS, as cirurgias mesmo sendo pelo SUS, o contribuinte termina pagando, então seria uma coisa a se considerar, seria essa questão do custo. Mas, com certeza, ajudaria muitos homens, principalmente aqueles que têm maior risco. Se sabe que homens que têm 3 irmãos ou 3 gerações, avô, pai e a geração dele, isso aumenta muito a incidência de câncer de próstata, e principalmente aqueles que têm abaixo de 55 anos, que não é comum. A maioria dos cânceres de próstata vão se apresentar depois dos 65, mas o paciente que tem 3 parentes de primeiro grau e com incidência numa faixa etária mais baixa, esse talvez fosse um paciente que se beneficiaria dessa, digamos assim, cirurgia profilática. Existe uma tentativa de reduzir as medicações finasterida e dutasterida foram utilizadas com esse fim. Os estudos mostravam que havia uma redução em torno de 25% na incidência do câncer, só que os cânceres, quando o indivíduo tinha câncer, ele tinha menos câncer, mas quando tinha câncer, eram cânceres mais agressivos. E com isso, houve muita discussão na época, acreditava-se que poderia ser até erro de metodologia na hora de examinar, porque você reduzia o tamanho da próstata e facilitava diagnosticar câncer de grau maior, digamos assim, grau mais indiferenciado, mais agressivo. Mas, de qualquer forma, é uma coisa que não se faz atualmente, seria a quimioprevenção. Existem algumas substâncias que têm um potencial para ser utilizado como prevenção química e está havendo estudos, esperamos que isso venha nos trazer essa redução na incidência de uma neoplasia que é tão comum. Muito bem, nós estamos terminando o primeiro bloco do programa Saúde é Tudo. Hoje entrevistando o doutor César Brito, que é cirurgião urológico e de transplante renal, que está aqui conosco, trazendo essa série de informações da parte de tratamento cirúrgico. Voltaremos dentro de 1 minuto. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbon, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbon estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbon. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto.
Estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde é Tudo, falando sobre próstata, câncer de próstata, doenças da próstata. Estamos com o Dr. César Brito aqui conosco, está nos mostrando uma série de novidades, de coisas que de mitos, que a gente escuta todo dia por aí mesmo, sendo profissionais de outras áreas, que a gente começa a se especializar demais nas nossas especialidades, cada um com a sua, e a gente começa a perder as informações, que são muitas para cada especialidade. E, como eu convido sempre os estudantes de medicina a assistir a esse nosso programa, porque às vezes as informações que tem aqui têm muito valor, de acordo com o plano do curso de medicina, às vezes muitas coisas não são informadas a tempo. Até para o próprio estudante de medicina pensar em seguir aquela especialidade. Às vezes é num programa desse que ele se encanta e diz, bom, eu vou ser cirurgião urológico, enfim, né? Então, doutor César, existe assim uma série de coisas que a gente não sabe se são mitos ou se são verdades. Por exemplo, é conhecimento popular hoje, como se mexeu muito em hormônios, deixou-se de se usar hormônios, inclusive a parte feminina dava câncer de mama, dava câncer de ovário, útero, etc., e houve uma série de modificações, estão se estudando já os hormônios bioidênticos, etc. Eu lhe pergunto, essa relação do homem que tem testosterona, do homem que tem muita testosterona, baixa testosterona, existem tratamentos para que o homem, tomando testosterona, ele ganhe mais vitalidade, a pele fica melhor, ele torna-se mais jovem, etc. Mas ficou o medo da informação que é comum de dizer, quanto mais testosterona, mais câncer de próstata. Tem alguma coisa que a gente possa falar sobre isso? É uma pergunta muito interessante. Nos anos 40, quando se começou, foi até um médico que ganhou um prêmio Nobel de Medicina, que ele mostrou que a castração melhorava o câncer de próstata. E um caso de um paciente que tinha câncer de próstata, estava castrado e foi dado testosterona a ele e o câncer progrediu. Então, houve essa relação entre realmente a testosterona e o câncer de próstata, e isso se perpetuou por muito tempo. Agora, as coisas estão mudando. Porque se fosse desse jeito, o homem que tinha naturalmente a testosterona elevada, iria ter mais câncer de próstata. E o homem que teria a testosterona mais baixa, ele estava protegido do câncer de próstata. Então, um trabalho longo, grande, com 3 mil homens com câncer de próstata e 6 mil homens sem câncer de próstata, foi dosado a testosterona desses indivíduos e o que esse estudo mostra? Esse estudo mostrou que, independente do seu nível de testosterona, a incidência de câncer de próstata não mudou. Ou seja, os homens que tinham testosterona alta não tinham mais câncer de próstata e os que tinham testosterona baixa não tinham menos câncer de próstata. Então tem estudo também, esse aí é a testosterona endógena, a testosterona que a gente mesmo produz. Estudo com 600 homens que fazia reposição de testosterona, também foram avaliados e comparado com o grupo controle que não usava, a incidência de câncer também não mostrou. E essa teoria que associava a testosterona com o câncer de próstata é a testosterona androgênica. Quanto mais testosterona, maior a incidência de câncer de próstata, que estava estimulando muito a próstata. E aí os estudos vêm andando e é visto o quê? Foi analisado os pacientes com câncer de próstata que iam para a cirurgia e foi dosado o PSA. Então se viu que os pacientes que tinham testosteronas baixas tinham câncer mais agressivos. Então isso é uma coisa que ninguém soube explicar do início. E aí foi visto também outra coisa. Os pacientes que vão para tratamento hormonal, existem os análogos de LH e RH, que nas primeiras semanas você tem uma elevação de testosterona. E os pacientes com câncer, que naturalmente têm a elevação de testosterona, se via que nesse intervalo, depois a testosterona cai e esse indivíduo vai ser castrado. Mas nessa fase em que o paciente tinha elevação da testosterona, não havia progressão da doença. Então, mostrando que não tinha. Aí surgiu a teoria da saturação. Acredite não, já tem estudos, inclusive, dosando a testosterona intraprostática tecidual, que a gente geralmente dosa a testosterona no sangue, mas dentro do tecido prostático ela parece que tem um comportamento diferente. De forma que quando você dá a testosterona, dentro da próstata a testosterona não se eleva tanto. Quando você castra o indivíduo,
tira os testículos dele cirurgicamente, a testosterona cai 90%, mas dentro da próstata ela só cai 70%. Então, parece haver uma produção intraprostática de testosterona, isso não está bem esclarecido. Mas aí, diante desse fato, foi visto que, quando a testosterona está acima de 250, a testosterona já não estimula mais o tecido prostático, ou seja, saturou. Todos os receptores que a próstata tem, elas já estão todos preenchidos e a testosterona não estimula mais. Então, o que se vê? Um paciente com câncer de próstata, se a testosterona estiver muito baixa, se der testosterona, é provável que o PSA se eleve e que esse tumor até progrida. Mas nos pacientes que tinham câncer de próstata e teve a elevação da testosterona durante a fase de uso de análogo, em fase em que se aumentou a testosterona, não se aumentou, e cada vez mais essa nova teoria chamada teoria da saturação, em que depois de 250 de testosterona no sangue, a gente não estaria oferecendo assim mais estímulo para a próstata. E mais ainda é aquela história, os trabalhos são iniciais, a gente já tem inclusive trabalhos para pacientes que ficam com câncer de próstata muito inicial, que eles não vão para a cirurgia e eles têm a testosterona baixa, que aí você privaria esse paciente de receber a testosterona. São trabalhos com muito poucos pacientes, mas que foram tratados com testosterona sabidamente, mesmo sabidamente tendo câncer de próstata, foi dado a testosterona a esse paciente e não se mostrou progressão em 2 anos e meio de acompanhamento. Só que são trabalhos com poucos pacientes e com pouco tempo de acompanhamento. Então, hoje não existe ainda a evidência que a gente possa recomendar da câncer de próstata na vigência de uma neoplasia ativa sem tratamento. Mas o paciente que faz o tratamento do câncer de próstata e ele mostra um nível de PSA compatível com a cura por 1 ano nos pacientes de baixo risco ou 2 anos nos de médio risco, se ele tem a testosterona baixa, ele já pode receber a reposição de testosterona e tem estudo mostrando que isso não causa risco da doença voltar, não perde o controle da doença. É muita coisa para se estudar ainda. Sim, mas é uma área muito empolgante. É empolgante. Essa parte porque da há contradição, né? Sim. Primeiro era isso que você dizia, agora já tem essas outras possibilidades. Esses receptores são importantes. Depois de 250 miligramas, se botar 1000, não vai mais para lá. Você vai estar tendo os benefícios extraprostáticos da testosterona e não estará mais estimulando a próstata. Agora, a pergunta que eu não sei se já tem resposta é se até 250 miligramas, quando ela estiver toda preenchida, se ela predispõe mais a câncer de próstata ou não. Aí as evidências estão mostrando que não, professor. Aí faz sentido do seguinte aspecto. Uma célula, ela se divide, se multiplica, ela se diferencia no tecido e ela precisa ter um meio habitual para ela sofrer a apoptose, a morte programada. Então, por isso que talvez os pacientes que tenham testosterona baixa, isso está no campo da teoria ainda, não se tem confirmação absoluta, mas é por isso que talvez os pacientes que tenham testosterona baixa, o meio não seja o meio que favorece a esse ciclo celular, combinando com a morte dela, talvez possa gerar os cânceres mais agressivos, como foi um achado, digamos assim, não esperado. Um achado não esperado porque sempre se teve essa ideia de que a testosterona poderia levar ao câncer e hoje as coisas vêm mudando em uma velocidade grande e podemos dizer assim, não o paciente que tem câncer, porque as evidências são bem escassas ainda, mas no paciente que tem testosterona baixa, cujo risco cardiovascular é grande, o perfil glicolipídico da glicose do colesterol, do triglicerídeo é desfavorável, que isso aumenta o risco cardiovascular, esse paciente tem muito benefício com a reposição da testosterona. É isso, a natureza é interessante. Ela veio beneficiar o homem quando apareceram os medicamentos, né, que são contra a ejaculação precoce, que são contra a impotência, né, masculina, que foi uma beleza. Mas, em compensação, quando ele quis usar a testosterona para ficar ter uma musculatura melhor, ficou com esse receio, né? Seria um grande sucesso, né, da natureza se fosse liberado também a testosterona, então seria uma coisa maravilhosa, pelo menos para o sexo masculino, né? Mas, gente, nós estamos falando aqui sobre doenças da próstata e também a saúde da próstata, a saúde do homem de uma maneira geral. E nós vamos fazer um pequeno intervalo.
Para o terceiro e último bloco, nós mostramos ainda 2 vídeos que nós vamos analisar aqui juntos. E o doutor César Brito está nos trazendo aqui uma série de novidades, inclusive essa, que eu acho que grande parte da população não sabia. Voltaremos dentro de 1 minuto. O que já é muito bom, ficou ainda melhor. Então vem pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Com a Cabo Fiber você tem ultra velocidades de download e a melhor e maior taxa de upload da cidade. Além de suporte técnico especializado, atendimento domiciliar em até 3 horas e estrutura totalmente ótica. Ligue 2010 2010 e venha pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Cabo Fiber, o que já é muito bom, ficou ainda melhor. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Estamos no terceiro e último bloco do programa Saúde é Tudo, hoje focalizando próstata, doenças da próstata, saúde do homem. Estamos com o Dr. César Brito, que é médico, cirurgião urológico e renal, e que nós vamos então aqui rodar para vocês agora um primeiro vídeo, para a gente ter uma noção assim do que os outros também pensam, né? Para a gente complementar aqui nosso trabalho. Olá. Nesse vídeo eu vou falar sobre alguns fatores de risco bem específicos para desenvolver ou não o câncer de próstata. Bom, a idade. O câncer de próstata é raro em homens com menos de 40 anos, mas a chance de ter câncer de próstata aumenta rapidamente depois dos 50 anos de idade. Acredita-se que a doença está intimamente relacionada ao processo de envelhecimento natural de todo homem. Isso é verdade porque se fizéssemos a biópsia da próstata de todos os homens com mais de 90 anos, encontraríamos a doença em praticamente todos eles. O câncer pode realmente se tornar uma ameaça quando manifesta numa idade mais precoce e geralmente tem um comportamento mais agressivo. Bom, a raça e a etnia. O câncer de próstata ocorre mais frequentemente em homens de raça negra. Homens de raça negra têm mais do que o dobro de probabilidade de morrer do câncer de próstata, quando comparado aos homens brancos. Isso provavelmente é explicado por diferenças genéticas raciais. E o câncer de próstata ocorre com menos frequência em homens asiáticos, hispânicos e latinos. As razões para essas diferenças raciais e étnicas não são bem claras até o momento. Bom, geografia. O câncer de próstata é mais comum na América do Norte, o noroeste da Europa, Austrália e nas ilhas do Caribe. É menos comum na Ásia, África, América Central e América do Sul. Bom, dieta e alimentação. O papel exato da dieta no câncer de próstata não é muito claro, mas vários fatores têm sido estudados. Os homens que comem muita carne vermelha ou produtos derivados do leite de alto teor de gordura parecem ter uma chance um pouco maior de desenvolver o câncer de próstata. Esses homens tendem a comer menos frutas e legumes, e os médicos ainda não têm certeza de qual desses fatores é responsável pelo elevado risco de manifestar o câncer de próstata. Com a obesidade, alguns estudos descobriram que os homens obesos podem estar sob o maior risco de ter câncer de próstata mais avançado e agressivo. Contudo, esses achados não são uma unanimidade na literatura médica. Bom, quanto ao tabagismo, a maioria dos estudos não encontraram nenhuma ligação direta entre o tabagismo e o câncer de próstata. Contudo, o tabagismo deve ser evitado para todos, uma vez que é sabidamente um causador de doenças cardiovasculares, pulmonares e outros tipos de câncer. Há evidências que sugerem que pessoas em contato ocupacional com derivados de petróleo, como solventes, tintas, por exemplo, estão sob um risco elevado de desenvolverem o câncer de próstata. Um outro fator de risco é a inflamação. Alguns estudos sugerem que a prostatite, que é a inflamação da próstata, pode estar associada a um risco aumentado de desenvolver o câncer de próstata. Contudo, estudos não encontraram essa ligação, ainda essa informação é um pouco controversa. E a inflamação muitas vezes é vista em amostras de tecido de próstata, que também contém o câncer. E a ligação entre os dois ainda não está muito clara na literatura médica e é fonte de pesquisas.
Bom, as infecções sexualmente transmissíveis, até o momento não há conclusões definitivas sobre a relação entre essas doenças e o câncer de próstata, mas estudos sugerem que elas podem estar relacionadas ao processo de inflamação crônica e podem sim conferir um fator de risco ainda não muito bem elucidado. Alguns estudos têm sugerido que os homens vasectomizados têm um risco ligeiramente aumentado de desenvolver o câncer de próstata. Entretanto, outros estudos não encontraram essa relação. A investigação sobre a possível ligação entre a vasectomia e o câncer de próstata ainda está em curso e é alvo de debates entre urologistas do mundo inteiro. Então, vocês viram aí uma série de opiniões, né? Que são coisas que a gente até comentou aqui. Mas tem muita coisa que está se estudando ainda, né, César? Tem muito. Por exemplo, esse fator que você falou no início da nossa conversa aqui, que nós estávamos falando em off antes de começar o programa, que são coisas novas que às vezes, mesmo nós sendo médicos, estudando, vendo as novidades, a gente às vezes não sabe que dentro da nossa cidade está acontecendo isso. Quer dizer, eu admiro muito o seu trabalho junto aos residentes, aos estudantes, porque no dia que terminar essa pesquisa dos estudantes de medicina junto do profissional que estudou aquilo melhor e mais, a gente vai perder muito com isso. Então, esse trabalho, por exemplo, que você falou, que não é muito do conhecimento de nós mesmos, médicos, quanto mais da população. Então, vocês estão fazendo uma cirurgia e estão fazendo um estímulo elétrico na parte neural. Como é isso? O que é que acontece, professor? Os nervos periféricos, eles se regeneram. Por isso que o paciente fica um tempo com aquela dormência no nervo e ele se regenera. Então, quando você tem um trauma no nervo, tem uma série de processos que o neurônio produz fatores neurotróficos que ajudam a regeneração desse nervo. As células de Schwann produzem receptores para esses fatores neurotróficos que faz com que acelere. Porque é o seguinte, se o nervo demorar muito tempo para se regenerar, a célula que vai efetivar o movimento, por exemplo, o músculo que controla a urina, para o indivíduo não ficar se urinando, a incontinência urinária. Então, se o nervo demora muito tempo para se regenerar, quando ele atinge a célula que vai fazer a contração de controlar a urina, aquela célula atrofiou, não vai ser mais recuperável. Então, o que se sabe hoje é que o nervo periférico se regenera, mas a célula efetora daquela função pode ter atrofiado devido à demora que levou para isso. Então, estudos experimentais em ratos têm mostrado que quando você estimula com corrente elétrica, com parâmetros, esses parâmetros já são bem estudados, geralmente 20 Hz por 1 hora, você acelera esse processo de produção de fatores neurotróficos, de receptores, e faz com que o nervo regenere mais rápido. Aí, estudo em humanos, tem apenas um estudo feito em pacientes que teve trauma de mão. O indivíduo que tem a trauma de mão, ele perde a sensibilidade digital, e quando o cirurgião de mão com microcirurgia reanastomose esse nervo, ele tem uma chance mais ou menos de 50% de recuperar a sensibilidade do dedo. Quando se estudou o estímulo elétrico nesse paciente, foi visto que a taxa de recuperação de sensibilidade foi de quase 90%. Então, diante desse fato, a gente pensou, a cirurgia de próstata tem muito isso, porque muito das sequelas das cirurgias prostáticas, tanto da ereção como do controle da urina, provavelmente está associado à lesão neurológica. Então, estudos que se fizeram de monitorizar os nervos intraoperatório mostrou que isso não melhorou o resultado. Porque quando você secciona o nervo e você estimula ele distal à lesão, você ainda obtém a resposta. Então, leva até 15 dias para aquela célula deixar de responder. Então, o pessoal parou de realizar essa monitorização intraoperatória. Mas aí, com essa nova perspectiva, a gente começou um estudo na universidade, fizemos um projeto piloto, isso inclusive está sendo objetivo para a minha tese de doutorado. E aí, o que a gente fez? O nosso estudo piloto, a gente está querendo ver complicações de forma geral. A gente pediu ao comitê de ética, aliás, pediu autorização no comitê de ética, foi autorizado a gente fazer a cirurgia de 10 pacientes. E agora a gente já tem pacientes com mais de 1 ano, como essa recuperação é lenta, a gente tem recuperação paciente com mais de 1 ano já, e agora a gente está tendo como analisar os resultados. Então,
2 trabalhos nos guiou para buscar o que seria o esperado com esse estímulo. Então, tem 2 trabalhos prospectivos randomizados, comparando cirurgia laparoscópica com cirurgia robótica, realizada por cirurgiões experientes, que não é nossa realidade. Nossa realidade no Onofre Lopes é feita por residentes que já têm uma certa experiência, mas não se compara a um cirurgião com um número de 1000 próstatas, por exemplo. E o que é que o nosso resultado mostrou? Na cirurgia laparoscópica, existe um questionário que define o que é potência, seria o IIFE, que é o Índice Internacional de Função Erétil. Eles consideram 17 como ponto de corte para você definir. Mais de 17 esse paciente tem uma ereção satisfatória para ter uma função sexual e menos 17 não. Então, nós operamos 10 pacientes e aplicamos estímulo elétrico. Ao final de um ano, 3 pacientes não compareceram para avaliação. Então, nós ficamos com 7, é um número pequeno. Desses 6 eram potentes, só que um precisou fazer radioterapia após a cirurgia, e o que era impotente a gente não ia avaliar, porque já era impotente. E a gente pegou os 5 pacientes que eram potentes previamente e com um ano como é que eles estavam. Nosso resultado chegou a uma recuperação de 80%, o que é um número bom. Comparando por cirurgiões experientes operando laparoscópica com um ano e utilizando essa definição do que é potência, os resultados de um estudo francês foi 38% e de um estudo italiano foi 50%. Então, laparoscópica com cirurgião experiente, a gente esperaria atingir 38% ou 50% na melhor das hipóteses. E, para nossa grata surpresa, a gente atingiu 80% de recuperação na ereção, o que equivale aos resultados da cirurgia robótica. Com um ano, o trabalho francês, esse trabalho compara laparoscópica com robótica, ele mostrou, com um ano de acompanhamento, uma recuperação de 63%, o francês mostrou, e o italiano 80%. Isso com cirurgia robótica. Lembrando que o italiano com laparoscópica era 50%. Então, aqui, com esse estudo, nossas expectativas estão melhorando. Esse estudo está andando, a gente agora está comparando 2 grupos, um com estímulo, outro sem estímulo, realizado laparoscópico, para daí a gente ter mais resultados para ver se isso se aplica e a gente possa fazer estudos multicêntricos para comprovar essa hipótese. Isso na cirurgia laparoscópica? Isso na cirurgia laparoscópica. Mas ela poderia, inclusive, ser feita com robótica, porque na realidade, a gente, durante a cirurgia, quando se remove a próstata, que controla todo o sangramento, a gente implanta os eletrodos, que são eletrodos implantáveis temporariamente, e depois que termina o estímulo, a gente remove esses eletrodos, e aí a gente estimula por 1 hora. E é o tempo que já foi determinado experimentalmente que você tem os melhores resultados. Se você estimular mais, não terá melhor resultado, pelo contrário, você até inibe, às vezes, um pouco a recuperação. Tudo depende disso. Então, uma outra pergunta. Foi feito algum estudo, já que você possa informar a gente, da associação de algum tipo de suplementação, por exemplo, vitamínica também no caso, que, por exemplo, a B1 sempre foi a B12, todos foram estímulos normais que se fazia através da vitaminoterapia. Tem alguma coisa já sobre isso também? Isso para a gente prevenir câncer ou melhorar resultado? Não, para melhorar resultados. Para melhorar resultado, além farmacologicamente, o que a gente tem alguns estudos mostrando, mas são estudos bem específicos, e não é esse ômega 3 que a gente consegue para usar no mercado. Mas tem alguns estudos utilizando ômega 3, principalmente aqueles ricos em DHA, que eles têm otimizado a regeneração neurológica. Então, tudo que tiver que possa regenerar nervo, provavelmente melhorará. Porque isso vem da hipótese que, quando se está removendo a próstata, nem sempre o nervo sai. E os estudos de anátomo patológico, de análise do patologista, mostra que, se você faz uma cirurgia com preservação de nervo ou sem preservação de nervo, a quantidade de nervo que sai junto à próstata é a mesma. Então, provavelmente, quando você não vai preservar, você traciona mais, você termina manuseando o tecido de forma menos delicada, e isso causa lesão neurológica, mas o nervo não saiu, ele está lá. Então, muitas vezes, esse nervo pode ser resgatado e pode ser melhorado, e essa é a hipótese que, provavelmente, esse estímulo neurológico é o que a gente tem hoje, digamos assim, de maior evidência, pelo menos em estudo experimental. Em humano, como falei, tem um estudo só em lesão de nervo
de mão. Esse nosso estudo, com essa técnica, provavelmente é o segundo estudo em humano, visando melhorar o resultado de cirurgia. E no estudo piloto, um resultado muito expressivo, bastante animador. Esperamos poder dar essa contribuição para os pacientes que sofrem de câncer de próstata, que possam ser curados com um tratamento cirúrgico e que possam ter redução nas suas complicações. Sempre é bom a gente escutar conversas desse tipo, porque hoje a gente vive muito separado, né? Muito separado. A gente trabalha demais, doutor César, e cada um na sua especialidade fica lá, né? Então, quando eu escuto isso, a gente transmite aqui, o nosso programa é exatamente para isso, para outros colegas médicos também escutarem. É interessante que houve agora essa grande leva de chikungunya, e ela teve uma grande, assim, atuação na parte neurológica periférica. E a gente viu que houve uma desmielinização justamente dos nervos. E que isso a gente teve uma recuperação muito boa através da vitamina B12, que ela refaz essa bainha de mielina. Por isso que eu te perguntei que como também poderia, né, ter até essa indicação também quando se fizesse esse estudo da parte nervosa lá da próstata. Então, tudo isso são coisas que a gente pode no futuro, né, usar como complemento para essa recuperação, que primeiro dizia-se assim, é assim mesmo, foi feito, tirou e possivelmente vai acontecer esse problema, né? A disfunção erétil e também a parte da regeneração do tecido, da parte urinária, né? Que o paciente fica com aquela coisa. Hoje em dia já se está falando muito mais sobre isso do que propriamente a retirada do câncer de próstata, né? Então foi muito bom você ter vindo aqui falar tudo isso e a pesquisa continua, né? Eu queria que você, mesmo não tendo tempo, eu arranquei você lá do seu trabalho para cá, mas eu fico muito agradecido de você ter vindo e quero que você, quando chegar mais alguma novidade, dá um toquezinho para a gente. Se você não puder vir, nós levamos a equipe aqui da TV União até lá para você mostrar até alguma coisa que seja prática para a gente mostrar aqui aos nossos telespectadores. Então, a palavra final fica com você, o programa foi muito bom. Mais uma vez eu lhe agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço, professor, e fico até agradecido com essa possibilidade de a gente divulgar. É uma coisa, provavelmente, a cirurgia ela começou com preservação do nervo para melhorar o resultado. O PSA fez com que se diagnosticasse o tumor de forma mais precoce e pudesse ser tratado. Aí realmente a preocupação é com a preservação. Porque inicialmente se preocupava com a cura, só que depois você cura e esse paciente vai viver muito tempo e a qualidade de vida vai ser prejudicada. Então, a regeneração do nervo, e cada vez mais a gente tem observado e tem visto que realmente as sequelas da cirurgia prostática estão muito relacionadas com as lesões neurológicas. Então, a gente está muito esperançoso em relação a essa técnica que possa ser utilizada e possa minimizar e contribuir para que cada vez mais pacientes sejam curados e tenham sequelas minimizadas e possa trazer uma melhora. Muito obrigado a vocês que nos assistiram aqui o programa e que aprenderam muita coisa com certeza. E ao Dr. César, mais uma vez, meu agradecimento e estou no aguardo para você nos trazer mais novidades para cá. Muito obrigado, professor. Até o próximo programa.